Olá. O governo tentou mudar os critérios para regularização fundiária de terras da União por meio de uma medida provisória. Não deu certo. A Câmara passou, então, a debater um projeto de lei sobre o tema, mas a polêmica continua. O Executivo quer alterar o parecer do relator, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que já disse não. Eu começo a palavra aberta justamente com a pergunta: por que não? Deputado Marcelo Ramos, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Por que não? Por que o senhor não quer ajustar o seu parecer às demandas do governo? O que o governo pede e que o senhor não concorda? Eu sou um deputado federal pelo estado do Amazonas. Eu sou um homem comprometido com a proteção do meio ambiente e comprometido com o combate à grilagem. Desde que eu assumi essa relatoria, eu deixei claro que eu tinha como objetivo garantir mecanismos que facilitem a titulação das terras de pequenos produtores rurais e agricultores familiares, que ocupam até 6 módulos fiscais. E disso eu não me afasto em hipótese nenhuma. O objetivo do governo de ampliar a autorização da lei para 15 módulos fiscais e de mudar o marco temporal de ocupação de 2008 para 2012, eu penso que avança aos limites da proteção ambiental e do combate à grilagem. E, por isso, eu respondo não. Deputado, e foram exatamente esses dois pontos, sobretudo, que inviabilizaram a aprovação da medida provisória. O relatório do deputado Zé Silva, então relator da medida provisória, o deputado do Solidariedade de Minas, ele tratava exatamente desses pontos que o senhor mencionou, né? E o texto que está em análise agora, o projeto de lei, é basicamente o relatório do então relator, deputado Zé Silva, que foi transformado no projeto de lei 2630 de 2020. Então, pelo que eu estou entendendo, o governo insiste em voltar aos termos do que era a medida provisória. Na verdade, a situação é mais grave. Na semana da votação da medida provisória, o governo era a favor do texto do deputado Zé Silva e se irritou pela decisão do presidente Rodrigo Maia de tirar da pauta. Agora a matéria volta à pauta com o mesmo texto do relatório Zé Silva e o governo que era a favor agora é contra. E mais importante é nós entendermos o que significa ser contra. Até 6 módulos fiscais, nós estamos falando de 109 mil pedidos de autorização de regularização fundiária junto ao INCRA. De 6 módulos para cima, nós estamos falando de 3.500 pedidos. Então, o que o governo está fazendo é inviabilizando a titulação de 109 mil pequenos agricultores rurais por conta de 3.500 que têm médias e grandes propriedades. Isso não me parece razoável. Isso é uma covardia com homens e mulheres de rostos suados, de mãos calejadas, que lutam sob sol e sob chuva para plantar nos locais mais inóspitos desse país e colocar comida na mesa dos brasileiros. Agora, deputado Marcelo Ramos, desde que essa medida provisória começou a tramitar, ainda em 2019, que a comunidade internacional, sejam os ambientalistas, sejam pessoas com quem o Brasil negocia lá fora, que vendem os nossos produtos, que compram os nossos produtos também, eles têm acompanhado isso de perto e têm feito uma grande pressão. A pressão inicialmente era em relação à medida provisória, existe também uma pressão em relação ao projeto de lei. Recentemente, inclusive, o presidente da Câmara recebeu uma carta assinada por parlamentares alemães pedindo que a matéria não seja colocada em pauta. Como é que vocês estão lidando com essa pressão da comunidade internacional? Olha, primeiro, eu acho que tem duas coisas. Uma coisa é o texto da MP 910, que teria certamente o meu voto contrário. A outra coisa é o texto do projeto de lei número 2633. Todas as manifestações públicas que são feitas de repúdio ao projeto ignoram as mudanças havidas entre o projeto de lei e a medida provisória. Eu tenho procurado criar pontes de diálogo com a comunidade internacional, o deputado Zé Silva também, para fazer esclarecimento sobre a matéria e fazer a comunidade internacional entender que o projeto, longe de ser um perigo ao meio ambiente, ele é um instrumento de proteção ao meio ambiente, na medida em que os dados demonstram
que o desflorestamento em áreas tituladas é 130% menor do que em áreas não tituladas. E mais, ao pedir a sua regularização fundiária, um dos condicionantes é a recomposição da reserva legal se o ocupante tiver invadido a reserva legal. Então, não tem nenhuma conexão com o texto do projeto de lei do deputado Zé Silva, quem fala em perigo para a Amazônia. O texto do projeto de lei do deputado Zé Silva vai reflorestar a Amazônia e não derrubar a floresta. Deputado, o deputado Zé Silva fala muito, inclusive, que a não regularização, a não titulação, ela contribui para esse desmatamento, né? E a proposta trata também, deixa de fora, se eu não estou enganada, terras, reservas indígenas, áreas quilombolas, áreas de proteção ambiental. Como é que essas áreas são tratadas na proposta? O texto ele é muito claro. Ele veda expressamente a possibilidade de titulação de imóveis sobrepostos à área de indígenas, quilombolas ou unidade de conservação. E mesmo aquelas áreas indígenas, quilombolas ou unidade de conservação em processo de reconhecimento, ou seja, que ainda não estão reconhecidas pelo Estado brasileiro, o projeto diz que toda vez que detectar que houver sobreposição com área em processo de regularização, você suspende o processo, bloqueia o andamento dele, remete para a Câmara de Julgamento de Conflitos e Regularização Fundiária de Áreas Públicas e só após a decisão da Câmara você decide se titula ou não. As salvaguardas de proteção de comunidades indígenas, quilombolas e unidades de conservação são muito rígidas. As travas são muito rígidas. E quando o deputado Zé Silva diz que é um instrumento de combate ao crime ambiental, é porque hoje você tem uma queimada na Amazônia, por exemplo, eu sou do Amazonas, você tem uma queimada na Amazônia, o IBAMA vai lá, o Instituto Cinco Mendes, com a Polícia Federal, aterriza com o helicóptero na queimada, vai prender o motorista do caminhão, o operador da motosserra e um trabalhador braçal que está atacando fogo. Nunca vai prender o dono da terra, porque ninguém sabe quem é o dono da terra. A hora que você tiver titulação, nós teremos responsáveis cíveis e criminais por qualquer crime ambiental cometido na Amazônia e em qualquer outro bioma do país. Deputado, para a gente encerrar a nossa conversa, eu acompanhei recentemente uma reunião técnica que os senhores fizeram com representantes de vários setores, representantes do governo, ambientalistas, acadêmicos, e as pessoas, os defensores do meio ambiente, os militantes dessa área, eles concordam que, de fato, o projeto é bem superior à medida provisória, que houve realmente uma convergência muito maior de boas práticas, vamos dizer assim, mas eles entendem que não é esse o momento de votar uma proposta dessa, no momento em que o plenário da Câmara trabalha em modo virtual, que as grandes audiências públicas não podem acontecer. O que o senhor pode dizer em relação a isso? Olha, primeiro, eu até vejo o setor mais moderado do ambientalismo brasileiro numa posição constrangida. Eles concordam que a lei melhorou muito, eles concordam que a lei é uma boa lei, mas se sentem acuados pelo chiitismo ambiental que só atrapalha o país e que só atrapalha o mundo. Por outro lado, nós precisamos entender que a crise que atinge o trabalhador urbano também atinge o trabalhador rural. Nós garantimos ajuda emergencial para trabalhadores informais, nós garantimos empréstimo mais barato para pequenos e médios empresários, mas para esse trabalhador rural que está perdendo a sua renda, nós não oferecemos absolutamente nada. O mínimo que nós podemos oferecer é a titulação da terra dele, que vai dar a ele a possibilidade de acesso ao crédito e vai dar a ele a possibilidade de adesão a programas sociais. Então, uma medida muito justa, muito necessária, muito atual. E é preciso lembrar também que regularização fundiária não é um tema novo no Brasil. O Brasil discute regularização fundiária desde a Constituição de 1988. E mais, o projeto de lei do deputado Zé Silva é uma atualização da lei do terra legal, que foi amplamente debatida. Então, é uma justificativa absolutamente sem fundamento dizer que não há
debate maduro em torno do tema regularização fundiária no Brasil. Deputado Marcelo Ramos, muito obrigada por sua participação no Palavra Aberta. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, relator do projeto de lei 2633 de 2020, que trata de regularização fundiária em terras da União. Se você tem interesse em acompanhar a tramitação dessa proposta na Câmara dos Deputados, você pode, na página da Câmara, lá no alto, marcar atividade legislativa, propostas legislativas, projeto de lei PL 2633-2020, cadastrar seu e-mail, tudo que acontecer na Câmara dos Deputados, você vai ser notificado. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê numa próxima edição do Palavra Aberta. Até lá.